empolgação, né? Aquilo que eu falo, eu trabalho todos os dias, eu acordo cedo, empolgado com o que eu vou fazer. Até comentei com você, né? Hoje eu comecei atendimento às 5 horas da manhã com o pessoal da Europa. E estava até agora há pouco atendendo, e para mim tá tudo certo. É isso mesmo, sabe? E para a gente chegar nesse nível, né, a gente precisa remover todas as peças que estão entre a nossa comunicação e o nosso eu interno, nosso eu superior, que aí vai passar pelas crenças da nossa família de origem, pelas sombras que a gente andou carregando, né, pelas nossas crenças, pelo nosso medo. E quando você está sozinho nesse processo, fica mais difícil de você encontrar e preencher esse vazio, entende? Aí muitas pessoas conhecem a depressão, o desgosto por tudo, começa a entrar em depressão mesmo, ou ansiedade. Tá, gente? Pelo amor de Deus, não faz isso com vocês. Entenda que isso é um processo natural e entra no fluxo das coisas, sem resistência. Ah, Bruno, mas eu tô aflito com isso. Calma, se você tá aflito, você tem menos chance de encontrar o seu caminho. Porque o sistema de alerta está ligado, está ativado, como é que você vai conseguir encontrar um caminho que precisa estar com a cabeça no lugar para poder tomar a decisão? Entendeu? Não dá, tem que tomar cuidado. Esse sentimento de vazio é típico da falta de pertencimento daquele mundo que a gente fazia parte, que agora a gente está vendo que não era da forma como a gente pensou que era, e agora a gente está pronto para se entregar no caminho verdadeiro da nossa vida. E aí a gente vai começar a confrontar as nossas redes de crença, tá? Fez sentido para você, Cláudia? Tem. E tem uma outra pergunta. Então, uma coisa que acontece muito comigo, mas não é de agora não, já há muitos anos me acontece muito, é sentir saudade de alguma coisa, de algum lugar que eu não sei aonde é e quem é. Sabe, você sente saudade de algum lugar, de alguma pessoa, de alguma coisa, mas eu não sei o que que é e quem é. Nunca consegui entender da onde era o lugar e de quem era, quem que é, entendeu? Aí que está a questão, porque pode ser de origem de várias coisas. Por exemplo, de repente você teve uma reencarnação atual, mais próxima dessa atual, e você viveu uma história muito bonita. E aquela pessoa que viveu aquela história com você, ela está encarnada, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa próxima. E seu coração tá inclinado a encontrar aquela pessoa. E naturalmente você vai sentir isso. Ou uma explicação que eu gosto de me apoiar muito mais, porque fez sentido para mim. Porque para mim, quando eu olhava para as estrelas, para o céu, eu queria chorar, sentia vontade de chorar, de saudade de alguma coisa que eu não sabia o que que era, entende? E aí que eu fui identificar que muitos de nós que estamos encarnados agora, nós viemos, as nossas consciências são de outro planeta, de outro lugar do orbe, e que nós temos familiares e pessoas que nós amamos lá também. E muitos deles estão com a gente nessa jornada também. Então esse sentimento é muito típico de pessoas que têm essa natureza, né? Eu pude ter contato com a minha linhagem cósmica, tive contato com a origem, né? Identificar de onde eu sou, compreender como é que foi meu trajeto até aqui. Isso facilitou demais para fazer aquele sentimento deixar aquele sentimento para que eu pudesse me entregar totalmente para essa realidade. Eu estou aqui, estou no agora, está tudo bem nesse momento que eu estou vivendo a minha missão, vivendo meu propósito, então tá certo, eu vou concluir isso bem feito. E eu me entrego para a vida. Esse sentimento é meio melancólico, né? Se sente uma tristeza, né? Então é a falta dessa galera nossa, né? Dessa origem, né? É, porque às vezes fala assim, mas saudade de quem? De quê? Da onde? Eu não sei, você não sabe explicar, entendeu? E dói, Às né, vezes eu falo Cláudio? assim, E dói. aí você pergunta para alguém, você passa por isso? Não. Aí você pergunta para outro, você passa por isso? Não. Fala, não, eu devo ser estranha, eu devo ser esquisita, sou eu que sou um ser humano maluco, entendeu? Porque às vezes Não, eu me acho diferente dos outros, entendeu? Acho que eu falo assim, eu não devo bater bem, eu devo ser meia louca, sei lá. não, Cláudio, não acredita nisso, não. É só o seu coração inclinado àquilo que você tem na essência. É natureza nossa isso aqui. Então, o que eu quero que você entenda, assim, nesse sentido do despertar? Nada está fora do lugar. Nada tem tanta pressa. Você não tem que ter tanta pressa para resolver tudo ao mesmo tempo. Mas identificar esse sentimento e não lutar contra ele, começar a aceitar que ele faz parte de você, vai fazer com que seu coração se acalme. E você, mais calmo, você consegue encontrar respostas muito melhores para você. Né? Por isso que eu falo que a questão emocional ela é determinante para o processo de despertar. Entende? É muito importante. Inclusive, a gente pode ver depois, a gente fazer uma regressão com você para ter esse contato com a família cósmica, né? Para entender de onde você partiu, como é que foi a sua chegada aqui. E isso é muito bonito, porque a gente consegue identificar, né? Não, eu vou ser bem sincero, isso não me fez mudar muita coisa.
compreender isso me ajudou bastante a me aceitar aqui nessa realidade atual. Mas que saber que eu tenho uma origem em outro lugar não me fez me sentir melhor que ninguém. Mas entender que eu faço parte de todo o universo, como eu faria também se eu fosse meramente humano, porque eu sou, né, carne e osso, se eu cortar aqui sangue igual você. Então, entender que esse processo é natural, tá? Mas não, a gente É, não pode assim, entrar em conflito, cara, tá? é como eu falei, o espiritismo me ajudou em muita coisa, né? Eu comecei, assim, a entender muita coisa. Comecei no espiritismo, comecei a suportar muita coisa, entendeu? A Sim, compreender, a suportar, a entender. Às vezes você fala, mas para mim me ajudou muito, sabe? Eu era uma pessoa assim bem para baixo e ali me ajudou bastante, entendeu? Porque eu comecei a compreender algumas coisas que eu não compreendia. Eu dizia por quê? Aí eu comecei a entender o porquê das coisas, entendeu? sim, existe um movimento que explica melhor, né? E ali, muitas vezes, você vai se deparar com a questão kármica, né? A lei de causa e efeito. E aqui é muito importante de entender, porque faz muito sentido, né? A gente começa a entender que existe uma lei que rege tudo isso aqui, né? Mas que dentro do meu trabalho, dentro da minha expansão consciencial, eu já costumo dizer para as pessoas tomarem cuidado com essa questão do karma, que faz a gente pagar as coisas, que é uma outra questão que a gente vai ter que quebrar ao longo do tempo, porque não se trata de pagamento, se trata da gente olhar para dentro e entender o que está machucando, o que, que a gente causou na gente mesmo e no outro, entende? Porque quando a gente está falando aí da bagagem de alma que a gente carrega, a gente está falando de todas as vivências que você teve até agora, apesar de eu não acreditar muito mais nesse tempo linear. Eu acredito que tudo são paralelidades, né? Depois a gente pode entrar nesse assunto também. Mas que a gente está sendo influenciado por essas histórias que estão conectadas com a gente e que muitas vezes a gente não conheceu o lado da luz da força, mas sim o lado sombra. E é tudo a mesma energia, né? Só em polaridades diferentes. A gente precisa passar por tudo isso para que a gente angarie conhecimento e respeito por aquela pessoa que está nessa situação hoje. Então a gente fez mal, a gente pisou na bola, a gente Olha, produziu coisa errada, né? Então isso serve para nossa expansão, mas nunca para uma condenação, tá? Que todo mundo tem que passar por isso. sim, mas não seria mais fácil assim, ó. Eu sei que não é, mas às vezes eu penso nisso, a minha cabeça pensa muito. Aí eu penso assim, não seria mais fácil se a gente tivesse vindo assim, Cláudia, você fez mal a tantas pessoas. Eu ia saber que eu fiz, eu ia tentar me redimir, certo? Mas Sim. assim não, você com a lei de esquecimento, você pode fazer tudo de novo. E aí, é mais uma encarnação perdida, vamos falar isso, vai. Então, mas na verdade, sabe o que acontece? É que se a gente vem com essa consciência agora, nesse nível de consciência que nós temos hoje, é muito fácil a gente entrar na roda da questão da culpa, consciente do que a gente fez para aquelas pessoas, e a culpa ela é um dos filhos do medo. E aqui começa a entrar numa espiral negativa pra caramba, porque você, nossa, pisei na bola na fase antiga com eles, agora eu tenho que ajudá-los a qualquer custo. E aí você abdica da sua expansão consciencial, você abdica da sua vida para poder cumprir com uma culpa que não tem tamanho. Quer ver um exemplo de como isso funciona na nossa vida aqui? Vamos dizer que eu vou visitar a Cláudia, né? Eu vou viajar lá pro litoral, adoro o litoral. Né? Eu moro aqui em Caçapava, tem cento e poucos quilômetros daqui lá, e vou lá. Aí a Cláudia vai lá e põe a mesa pra gente, põe aquele copo que ela ganhou no casamento dela. E eu, com falta de controle do meu corpo, de vez em quando bato uma cotovelada, quebro aquele copo, que é importante emocionalmente para você. Só que eu te considero demais e eu machuquei você nesse momento. Só que eu tenho duas formas de poder trabalhar isso aqui. Eu posso me retratar pedindo desculpa, pedindo perdão, comprando um conjuntinho novo de copo para você, para que você possa simular que aquele é original. E tudo bem. Ou você pode ficar bicuda comigo e não querer mais conversar comigo. Eu vou me sentir na dívida o resto da vida com você se eu não for saudavelmente preparado para isso. E isso aplica-se também no processo de ligado a vidas passadas, porque você vai se sentir no débito com aquelas pessoas que você fez mal. No meu caso aqui, né, para quem já conhece um pouquinho do meu... O Oswaldo tá aqui, tá, gente? O rabinho dele aqui. Mas para quem conhece um pouquinho da minha história de alma, né, que dividi com vocês já um pouco, lá no século XIII, acho que não foi no século XIII, eu fui uma pessoa não muito boa. Eu fiz parte do clã da igreja lá, que fazia aquelas coisas da Inquisição. E eu mandei executar 3 pessoas que tinham um terreno que estava no caminho da que a igreja queria expandir. Eu mandei executar.
Não eram pessoas ruins, não tinham feito nada de errado. E essas 3 pessoas hoje dividem a vida comigo. É meu filho, minha filha e minha esposa. E eu não me sinto na obrigação de pagar eles porque eu pisei na bola no passado, não. Eu sinto na obrigação de me amar e amar eles para que a gente tenha uma vida próspera e feliz. Entende? É diferente quando você está saudável emocionalmente e você tem consciência do que aconteceu. E isso não se constrói do dia para a noite, né? Então tudo isso é uma coisa, são redes de informações que a gente precisa começar a visualizar. Por isso que eu bato muito na tecla. Despertar não é olhar para fora, ver o que as pessoas estão acreditando. Não, é como Jung diz, quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta. Então você vai começar a conhecer seus sentimentos, identificar aqueles sentimentos, tentar descobrir de onde que vem, por que que acontece. E esse momento é um momento de acolhimento, porque você vai começar a identificar o que te dói e você vai começar a ressignificar tudo isso. E aí seu processo de despertar fica uma beleza, porque você começa a se elevar energeticamente, em vez de se deteriorar com as crenças que detonam a gente. Compreende? Ficou claro como é que funciona o processo? Por que fica difícil da gente vir com essas lembranças? Por causa da nossa maturidade. E, assim, quais os benefícios desse despertar da consciência? Quais seriam os benefícios? Olha, eu vou dizer para vocês daquilo que eu vivo, tá? O maior benefício é que você consegue entrar para o eixo presente e estar no estado de presença, em conexão com a espiritualidade. Com a sua espiritualidade, que é a forma como você se relaciona com o seu divino. É um estado de alegria, de paz, que nada do mundo externo consegue tirar se você já começou na parte saudável da coisa. Você sabe que são tudo sugestões de realidades. E o maior benefício é estar em paz com você mesmo e saber que você está no caminho certo. E essa paz, olha, vou ser bem sincero para você, não dinheiro nenhum paga. Nada nesse mundo corresponde a uma coisa tão bonita como uma paz como essa. Porque é a partir daqui que você começa a se relacionar com o mundo externo, sabendo que ela é uma manifestação do ponto de vista do observador. Eu consigo enxergar o mundo externo, a Cláudia, a minha esposa, os meus filhos, tudo aquilo que eles fazem de movimento está dentro daquilo que eu consigo perceber mentalmente. Aí eu vou para as camadas mais profundas do meu inconsciente para identificar o que é isso. Se eu consigo identificar uma ação do meu filho e não da minha filha, que os dois estão brincando ali, por que aquilo me chama mais atenção? Porque me é familiar de alguma forma. E tem a ver muitas vezes com a minha criança interna. Então eu estou me projetando para fora o tempo todo e olhando nos outros aquilo que mora dentro de mim. E a gente começa a não ser mais controlável pelo mundo externo. E você consegue um estado de gratidão, de amor tão grande por você primeiro, depois pelas pessoas que estão à sua volta. Porque é um reflexo. Se você está se tratando bem, se você está se amando nesse nível, você vai amar as pessoas também desse jeito. E você vai aceitar as pessoas que são diferentes de você. É um estado de graça que eu posso dizer para vocês, é alegria. Que você pode estar passando por um turbilhão. Você está calmo, você está tranquilo. Tá? Esse é o maior benefício, na minha opinião. Tá? Uma pergunta que ficou aqui meio no ar. Todo mundo que você convive aqui nessa existência, já viveu com você em outras vidas? Nem Parente, sempre. amigo, todo mundo? Nem sempre, nem sempre, mas eu acredito que em grande parte, pela experiência que eu tenho, tanto quando eu comecei a estudar tudo isso, e agora quando eu estou trabalhando com terapia de vidas passadas. Gente, hoje aconteceu uma coisa assim, fenomenal, sabe? Num dos atendimentos que eu fiz, uma relação entre pai e filha, que estava afetando a vida financeira e a vida de relacionamentos da minha cliente. Quando a gente vai, para você ter uma ideia, foi longe o processo. Foi lá no Antigo Egito, em que ela estava sendo obrigada a casar com ele e ele não era boa pessoa. E ela foge, e ela morre durante o processo. Então, assim, ficou para resolver. E a gente vai somando um aqui, outro ali, mas não é por uma questão de fazer a gente sofrer que a gente nasce junto. Pelo contrário, é para a gente poder se olhar naquilo, ver o que está doendo na gente, consertar isso dentro da gente para que a gente tenha um bom relacionamento. Só que nem todo mundo está saudável para isso, né? Então a gente começa a se aceitar, melhorar e sair daquela frequência. Às vezes a gente deixa aquelas pessoas para trás, infelizmente. Mas sim, eu acredito que a certo ponto, todos nós temos relações com as pessoas que a gente ama, vindos de outras vidas, sim. Tá? Aqui, como eu falei para você aqui, a minha sogra, o meu sogro, a gente já sabe qual foi as últimas encarnações juntos, né? Minha mãe, meu pai, tudo tem relação, tudo está interconectado. Sem contar os seres que estão desencarnados agora, que fazem parte dessa trupe toda. Se assim posso dizer, né? Ficou mais fácil.
É, que nem naquela última, na regressão que você fez, lembra que eu era uma cigana lá na Europa do Leste? E Sim, uma das sim. pessoas que me perseguia era minha mãe e minha irmã. E é engraçado como isso faz sentido depois pra gente, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Depois que a gente ressignificou aquilo, porque você soube ali de uma arte negativa que fizeram contra você. Depois que você ressignificou aquela percepção que você tinha delas, como é que você ficou emocionalmente olhando para elas agora? Então, a minha irmã tem uns 16 anos que eu não a vejo, que Uhum, ela mora em Portugal e eu moro aqui. E a minha uhum, mãe, é que assim, eu costumo falar que eu sempre, como eu acredito em reencarnação nessas coisas, eu sempre achei assim, meus pais, minha mãe e meu pai, eu sempre tive um carinho muito especial por eles. Então, por mais que a minha mãe fizesse alguma coisa para mim, eu nunca consegui levar aquilo pro coração, entendeu? Então, eu acho que, assim, o sentimento sempre foi o mesmo, assim, sempre vi ela com amor, com carinho. Para mim, é minha mãe, independente de alguma coisa, eu tenho gratidão porque ela me trouxe para o mundo, me deu a vida, entendeu? sim, Eu tenho sim, sim. gratidão, assim, então eu nunca tive. Mas, assim, do mesmo jeito, eu não levei para o coração aquilo que eu vi naquele dia da Na regressão. regressão, não levei para o coração, entendeu? Ficou lá, aquilo ficou lá no passado, ficou no passado. Finalizou Geralmente, lá. exatamente. Isso acontece por causa da ressignificação, da gente identificar, nossa, pisaram na bola comigo, eu pisei na bola com essas pessoas. A gente mostra para nossa mente, essa história finalizou, você não precisa carregar mais essa dor. Você já está numa Hum. outra oportunidade de vida, com outra conexão com essas pessoas. Se vai dar certo ou não, a gente tem que ver se vale a pena pra gente, muitas vezes, porque às vezes a gente tem uma dificuldade com a pessoa mesmo, por mais que você tente melhorar, aquela pessoa não está madura o suficiente para aceitar. E aí a gente fecha a janelinha e segue a nossa vida, né? É assim que a Não, gente faz, sim. E né? a gente pensa, né? Assim, às vezes outro dia eu estava até conversando com uma pessoa e ela falou para mim, ela falou, aquilo que você pensa, acho que ele está até aqui na live, que é o Valentim. Eu conversei com ele e eu falei para ele que eu achava que em alguma existência minha eu fiz mal para minha mãe e para o meu pai, e para meus irmãos também. E ele falou, com certeza, se aquilo que você pensa é porque você fez, entendeu? Eu não Então, fiz regressão, mas eu tenho a sensação que eles sofreram. Eu tenho aquela sensação que a última encarnação foi no tempo do Brasil Império. Tanto que eu adoro é, aquela roupa, eu adoro ouro, tipo aquelas coisas assim que de lá era de daquela época. época, entendeu? Que é muito Uhum. real para mim assim. E eu sei que minha mãe e meu pai deviam ser alguém que eu fui muito cruel com eles, entendeu? Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Tá inconsciente, a gente não tem acesso a essa informação, né? Eu não sei se daria tempo para a gente fazer uma regressão aqui para a gente descobrir tudo isso, mas mesmo porque agora está um pouquinho tarde. Eu acho que se a gente acessar agora, até você descansar, tudo pode alterar seu sono. Mas quando a gente tem essa ideia, tem que ver o que que isso causa de sentimento na gente. Porque se estiver causando culpa, por exemplo, a gente tem que pegar ferramentas para evitar, para trocar essa percepção emocional, para que, de certa forma, isso não afete a gente. Como eu falei para você, às vezes a gente tem culpa no cartório e a gente acaba dizendo muito sim para as pessoas e poucos nãos que elas merecem, na verdade. E a gente precisa dizer sim para a gente, para que a gente possa se desprender e ir para a vida saudavelmente. E a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento que ele está muito no inconsciente. Você vê como ele é vivo, ele é vivo. Mas Então, você oi? sabe que um tempo atrás eu fui na Casa do Caminho que tem aqui, né, que é um centro espírita, e conversei isso com a moça, e ela falou para mim assim, ó, quando você for dormir, você faz a oração, você pede perdão a todo mundo que você fez mal nessa existência e nas outras. Você se perdoa e pede perdão para as pessoas. Eu comecei a fazer isso. Então, quando eu fazia minhas orações, eu pedia perdão para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, e me perdoar. Se eu fiz algum mal para vocês, me perdoe, e eu também me perdoo por aquilo que eu fiz. Comecei a ficar bem com isso, entendeu? Sim, é exatamente. Isso entra também por uma questão de reprogramação mental. Quando a gente faz várias repetidas vezes, a gente cria vias neurais no nosso cérebro com aquela informação melhor. E a gente É. para de sofrer por causa disso. É lógico, leva mais tempo. Uma regressão vai lá e pá, na hora a gente já vê, já resolve tudo. Depois a gente faz um processo ali na regressão para reprogramação mental e já fica melhor. Aí, quando a gente não tem essas ferramentas, a gente vai reprogramando a mente a longo prazo, né? Mas você fez muito bem. Antes de dormir, sempre essas orações são muito importantes, que é ao momento que a nossa frequência cerebral muda, a gente fica acessível, o inconsciente fica acessível.
Então, nossos sentimentos são mais perceptíveis. Então, a gente consegue ressignificar essas histórias muito mais fáceis. Tá? É isso mesmo, você fez a coisa certa, é isso mesmo. Dizer perdão, não posso fazer mais nada, né? Eu era uma outra pessoa, né? Um outro espírito. E Sim.